vocês? De que forma você tem vencido as adversidades da vida? Você tem vencido com murmuração, reclamando, se queixando o tempo todo? Ou você tem vencido pensando em tudo que Deus já te deu e com paciência que Ele vai te dar, esperando com fé? Qual tem sido as suas atitudes? O povo de Israel nunca estava satisfeito, nunca estava feliz. Deus enviou Moisés para tirar aquele povo da escravidão do Egito. E Deus tirou com mão poderosa aquele povo. Deus tirou com mão forte aquele povo através de Moisés, que obedeceu rigorosamente às ordens de Deus. Mas aquele povo não estava satisfeito. Ele nunca estava satisfeito. Mesmo depois de ver tantos milagres, como a abertura do Mar Vermelho, depois de tantas pragas, e de Deus ter tirado com mão forte da escravidão do Egito, mas em Êxodo, no capítulo 16, aquele povo reclamava que tinha fome. Deus mandou maná que caiu do céu, pão que caiu do céu. E eles ficaram felizes por um certo tempo, depois voltaram a reclamar. Em Êxodo 17, eles estavam com sede, reclamavam de sede, e Deus feriu a rocha e fez brotar água da rocha para matar a sede deles. E mesmo assim, eles nunca estavam gratos, eles nunca estavam felizes, eles sempre tinham coisas a reclamar, eles sempre lembravam da escravidão do Egito como se fosse uma coisa boa. E não era. Eles sofriam muito, viviam debaixo de chicotes, e mesmo assim, eles não foram capazes de adorar a Deus, de agradecer a Deus em nenhum momento, de ser grato, mesmo podendo contemplar todos aqueles milagres, visualizar e vivenciar aqueles milagres. Em Números, capítulo 21, versículo 5, Deus havia acabado de dar uma vitória para eles com relação ao rei de Arad. E eles, na volta desse caminho, Deus tinha acabado de dar uma vitória para eles. E eles começaram a murmurar, falando por que Deus tinha tirado eles lá do Egito. Por quê? Para eles sofrerem, eles já estavam enjoados do maná. Eles estavam enjoados do maná. E Deus se entristeceu tanto que Deus mandou serpentes abrasadoras para que mordessem e eles morressem. E milhares do povo de Israel morreram. Em Números, no capítulo 21, versículo 7, eles pediram perdão. Eles falaram: Moisés, ora, pede para que Deus tire essa serpente, porque todos estão morrendo. E eles se arrependeram. Depois voltaram a pecar novamente. Esse é um exemplo que jamais devem ser seguidos. Nós temos que estar gratos a Deus o tempo todo. Hoje, por exemplo, você já agradeceu a Deus pelo ar que você está respirando? Você já agradeceu a Deus por estar vivo? Já agradeceu a Deus pela casa que você mora? Não importa de que forma ela seja, mas ela te cobre do frio, ela te protege do calor, da ventania, da tempestade, da vida. Já agradeceu a Deus pela família que você tem? Pelos filhos que você tem? Ou você só está focando nas tristezas e decepções e problemas e aflições da vida? Eu vou falar de duas pessoas a qual deve seguir o exemplo. Primeiro, Jesus, porque ele calou a sua boca quando ele estava perto de cumprir o propósito de Deus, que era morrer na cruz do Calvário para nos salvar. E ele calou a sua boca para ele não dar brecha para Satanás. E ele sofreu, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele sofreu por todas as nossas transgressões, por todos os nossos pecados, porque ele sim foi santo. Nós somos pecadores e buscamos nos aperfeiçoar e melhorar a cada dia em Cristo. Mas nós somos imperfeitos. Agora ele era perfeito. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele ali naquele lugar, e ele se calou. Outro exemplo a ser seguido é Davi. Davi, quando visualizou o gigante Golias, ele não focou no tamanho do problema e no tamanho do gigante. Não. Enquanto todos estavam pensando de que forma aqueles soldados, os irmãos de Davi, que tinham porte, eram preparados para isso, estavam amedrontados. Mas Davi não. Davi pensou nas bênçãos que Deus já havia dado para ele. E Davi disse: eu já matei um leão, eu já matei um urso. Ele lutou e ele disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a qual afrontaste. E Davi foi e venceu na primeira pedrada que ele deu, no lugar certo. E o gigante caiu. Mas por quê? Porque Davi, ele não duvidou em nenhum momento. Em nenhum momento. Ele não teve dúvida no seu coração. Em Tiago 1, do capítulo 5 e 6, diz que se você precisa de sabedoria para vencer qualquer dificuldade, você tem que pedir a Deus. Mas pedir com confiança, com certeza de que você vai receber. E não com dúvida. Porque Deus não se agrada de dúvida. Você tem que pedir com fé sem duvidar. E Deus vai te dar sabedoria para você saber enfrentar. Se você estiver errando como o povo de Israel fez.
Agora, se você estiver fazendo como Davi fez, você está de parabéns. E você vai conseguir vencer todas as adversidades da vida. Porque no mundo tereis aflições, tente bom ânimo. Deus só quer que nós tenhamos bom ânimo. Foi isso que Jesus falou. Vimos 2 exemplos, né? Aliás, eu disse 3 exemplos. Um que nós não devemos seguir de jeito nenhum, que é o povo de Israel. E 2 que nós devemos seguir, que é Davi, que só focou nas bênçãos que Deus havia dado para vencer a aflição. Então é isso que você tem que fazer. Qual desses exemplos você tem seguido? De Davi e Jesus, calando a sua boca nos momentos difíceis, para você não dar brecha pro diabo? Você tem focado somente nas coisas boas para você vencer o momento? Ou você tem agido como o povo de Israel? De que forma você tem agido? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Isso está citado lá em João 16, versículo 33. Davi teve bom ânimo e foi vencedor. Ele não murmurou, em nenhum momento ele reclamou. Ao invés disso, ele agiu com fé, com confiança, porque ele já tinha recebido vitórias passadas, já tinha matado um urso, já tinha matado um leão. Se você tem seguido ao povo de Israel, tem seguido aquele exemplo, tem feito como eles, tem murmurado, tem reclamado, peça perdão a Deus, porque Ele é misericordioso. E não faça mais. Não faça mais. Porque você dará conta de toda palavra frívola que sair da sua boca. Não fale, não murmure, não reclame, não se queixe. Mateus 12:36 diz que você dará conta de toda palavra frívola que sair da sua boca. E Mateus 12:37 diz que por suas palavras você pode ser absolvido ou condenado. Então você dará conta de tudo que você disser. Há poder de vida e morte na língua. A língua tem o poder de vida e morte. Você irá freá-la, que é um dever do servo do Senhor, um dever daquele que teme a Deus, um dever daquele que busca fazer a vontade do Senhor, porque se não frear, não buscar ajuda em Deus, não vai conseguir vencer as adversidades da vida, além de pagar por todas as palavras que saírem da sua boca. O Tiago 1, versículo 2 diz que devemos ter alegria nas provações, porque sendo aprovada a vossa fé produz perseverança. Ou seja, mas como assim ter alegria nas provações, ter alegria nas lutas? Eu estou enfermo, eu estou sentindo dor, eu tenho fibromialgia. Eu tenho. O médico diz que não tem cura. Mas e aí, eu vou ficar triste por conta disso? Eu já fiquei um tempo. Teve uma época da minha vida que eu segui o exemplo do povo de Israel. Eu só foquei nas coisas ruins. O povo de Israel só focava nas coisas ruins. Eles não focavam nas coisas boas que Deus já tinha feito. Eles só focavam nas coisas ruins. Não eram gratos. E eu, por um tempo, eu fiquei assim. E Deus permitiu a fibromialgia entrar na minha vida. Agora eu vou ficar reclamando? Você teve uma época que eu só olhava para ela, pro meu problema, que eu sofria muito, que realmente fibromialgia não é fácil, só quem tem é que sabe. Porque é dor no corpo todo. É um problema que limita a gente. Mas depois de certo tempo, por um tempo eu fiquei, deu até buraco no meu sofá. Eu dava aula e os meus alunos tinham que escrever no quadro para mim. Eu pedia porque eu não tinha força para escrever, porque doía muito. Era aquele quadro negro. Ainda era o quadro negro. Até alguns alunos que tiverem e que se lembrarem, pode comentar aí. Deixe comentário. Quantos alunos me ajudaram nessa época? A época que eu estava focada somente no meu problema, na minha dor, no meu sofrimento. E parecia que ninguém sofria mais do que eu. Porque realmente é triste. Se a gente focar só no problema, nós não vamos conseguir vencer. Até que eu, meditando na palavra, buscando ajuda em Deus e ajuda dos meus irmãos em Cristo, que eu sou da igreja congregacional, e os meus irmãos me ajudando, e eu deixei até de caminhar, porque eu ia para a igreja e eu só chorava, e chorava de soluçar. E eu falei, não, para chorar eu choro em casa. E eu deixei de ir para a igreja, por conta do choro, por conta do humor depressivo que veio em razão da fibromialgia. Mas eu não deixei de servir, meu Deus. Eu não deixei de buscar a palavra de Deus. Uma pessoa muito verdadeira. Eu gosto de falar as coisas. Eu pensava assim, doa quem doer, vou falar aquilo que eu estou pensando, mas não é assim. Eu tenho que falar assim o que é verdade. Quem fala a verdade não merece castigo, e Deus quer que nós sejamos verdadeiros, mas eu tenho que procurar em Deus o momento certo de falar, e se eu vou falar, e de que forma que eu vou falar, para eu não ferir. E se eu ferir, eu tenho que pedir perdão. Mas eu não pensava assim. Mesmo tendo aceitado Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu errei muito. Eu achava que a verdade era assim. Ela era dessa forma, e não é. E não é. Eu tenho que procurar em Deus a forma correta de eu falar com meu irmão. Porque quando eu abrir a minha boca para falar com o irmão, a palavra tem que edificá-lo. Tem que exortar, sim, eu posso exortar em amor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá em Romanos 8:28. Além de que Deus não nos dá nada além daquilo que a gente pode suportar. Pelo contrário, mas Ele dá o livramento se nós formos fiéis. Está lá em 1 Coríntios 10, versículo 13. Amado, só fale seus problemas para as pessoas se tiver um propósito. Não fica falando, não fica reclamando. Nessa época que eu estava sofrendo e que só estava focando nos meus problemas,
Mesmo assim, eu não falava para todas as pessoas. Mas depois que eu passei a prestar atenção em Deus, irmãos, aí tudo mudou. Porque eu não foquei, mas demorou muito para Deus fazer a obra na minha vida. Ele permitiu a fibromialgia para me moldar. E se você está passando algum momento difícil na sua vida, assim como o pai disciplina o seu filho, porque ama e quer vê-lo no caminho do bem, Deus disciplina os seus filhos, Ele não castiga. E Deus permitiu eu passar por tudo aquilo, por essa fibromialgia, que eu ainda sofro. Ela me limita, mas ela não tira minha paz mais. Ela não tira minha alegria de viver. Ela não tira minha fé. Pelo contrário, eu já aprendi a sentir alegria tendo e vivendo essa dor. Por quê? Porque Deus está me moldando e eu estou me tornando pessoa melhor através dessa dor, desse sofrimento. E Deus permite as aflições da vida para te moldar, não para te castigar. Isaías 53:4 diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Então, se você quiser contar o seu problema para alguém, não conte reclamando, conte com um propósito. Tá doendo? Aí você fala, nossa, hoje não tô bem, mas está repreendido em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que eu já estou curado, e Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, e sobre as suas pisaduras eu fui sarado. Então não fala aquilo que os outros dizem de você. Que o médico falou, respeita o médico, toma os remédios que eu tomo. Respeita, porque ele é usado para nos ajudar. Deus nos preparou os médicos para nos abençoar. Que a sua verdade não seja o que ele diz. Creia naquilo que a palavra diz. Tudo bem, tá? Eu tenho o diagnóstico, mas não confia, a última palavra é de Deus, e no tempo certo Ele vai te dar vitória. Ele só vai deixar você passar enquanto você precisar se consertar em alguma coisa, ou ver alguma coisa que você não via. Por exemplo, eu tinha dificuldade de perdoar e eu não sabia. Eu percebi depois que eu já estava com essa enfermidade que eu vi. É que eu tive muito tempo para pensar e analisar, e Deus foi me mostrando onde eu erro. E Deus está me mostrando a cada dia, porque eu não sou perfeita. Eu estou num processo até onde Deus quiser. Ele vai permitir essa doença. E eu estou feliz porque essa doença Deus permitiu. Porque senão muitas coisas eu ia continuar como aquela pessoa que julgava as pessoas e que tinha dificuldade em perdoar. Pô, se eu quero perdão de Deus, eu tenho que perdoar. Como que eu quero perdão de Deus e eu não vou perdoar? Eu tenho que perdoar. E é perdoar todas as vezes que a pessoa errar comigo. Perdoar aquelas pessoas que me olham com desdém, que acham que são melhores do que eu, porque elas não são. E eu tenho que olhar para elas com um olhar de misericórdia. Sabe? Porque elas não são melhores. Então tem que orar para que Deus tenha misericórdia da vida delas e que mostre para elas, assim como Ele mostrou para mim. Então, amados, fale somente aquilo que você precisar e com propósito. Não empresta a sua língua para o inimigo. Não dê brecha para o inimigo para que ele possa entrar na sua vida e roubar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir a nossa fé, destruir a nossa vitória. Ele não quer que nós ficamos bem. De jeito nenhum. Para Deus, não. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E Ele nos amou de tal maneira que Ele deu seu Filho para morrer por nós. Na hora da adversidade, siga o exemplo de Jesus Cristo. Fecha a boca, não dê brecha para o inimigo. Aprendi que eu tenho que fazer, que eu estou fazendo e que eu vigio. Toda vez que eu erro, na mesma hora, eu me conserto, falando aquilo que deve ser feito. E a primeira coisa que eu, aprendi é que eu não devo reclamar. Não reclame, não murmure, não se queixe dos problemas, das diversidades da vida. Pelo contrário, seja grata a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é, e inclusive por você estar passando por essa provação. Porque sem luta você não tem vitória. E se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele no tempo certo e você receberá a sua vitória. Basta você crer e você fazer a sua parte, você tem que fazer. Segundo, só dê opinião sobre a vida dos outros se lhe pedirem. Não preste atenção na vida dos outros. Preste atenção somente na sua vida, naquilo que você precisa. Sabe? Não olha para a vida dos outros. E só dê opinião se for para edificar a pessoa, se for para exortar em amor e para edificar. Então a sua boca tem que ser usada para glorificar a Deus e para abençoar a vida dos homens, que é feita a imagem e semelhança de Deus. E quantas vezes eu já emprestei minha boca pro diabo? Não tem nem como contar, porque já foram muitas vezes. Mas já há um bom tempo que eu estou vigiando com relação a isso. E toda vez que eu deixo de vigiar e eu falo alguma coisa, na mesma hora eu me conserto. Terceiro, não minta, não dê falso testemunho, não se julgue melhor do que ninguém, porque você não é. Ninguém é melhor do que ninguém. Fuja de fofoca, de maledicência, pecados que Deus abomina. Está lá em Provérbios 6, do 16 ao 19, né? 4. Aprenda a ouvir mais e falar menos. Isso é uma coisa que eu tenho que praticar e que eu tenho que exercitar, porque eu gosto de falar muito. Então, se você é igual a mim, vigia. Faça o que Jesus fez. Ele se calou. Ele sofreu calado. Não falou nada para não dar brechas para o inimigo. Porque ele sabia que se ele falasse, ele ia dar brecha para o inimigo. Ele não queria dar.
Em quinto lugar, não fale palavras negativas sobre seus filhos, sobre seu cônjuge, seus amigos, seus familiares. Como, por exemplo, não chame seu filho de burro. Não diga que ele não consegue nada, que ele não consegue fazer nada direito, que ele nunca aprende nada, que ele é danado, que ele é safado ou safada, que só dá um filho que só dá problema, que é idiota, que é rebelde. Não diga esse tipo de palavra, porque você já viu que você vai ter que dar conta dessas palavras. Não diga isso, porque isso aí são sementes que você está lançando e você vai colher. E você vai colher exatamente aquilo que você está plantando, que é lançando essas palavras negativas. E você não tem que abrir sua boca para amaldiçoar quem Deus abençoou. Jamais diga isso, porque você está dando brechas para o inimigo e você colherá o seu fruto, que certamente será o que você plantou. Pelo contrário, diga o que Deus diz sobre ele e sobre ela, ou seja, sobre a sua filha, sobre o seu marido, sobre você mesmo. Diga que você é preciosa, precioso, que você é amado, que você é amada, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que você é a menina dos olhos do Pai, que é filho, filha de Deus e cordeira com Cristo. Diga que você é nova criatura, que é luz da terra, que é sal do mundo. Diga que é propriedade exclusiva de Deus e livre do domínio do pecado, maldição de toda condenação, porque foi transportado do reino das trevas para a luz. Diga que seu filho, seu marido, você, diga que você é morada do Espírito Santo. Diga que você foi curada pelas feridas de Jesus. Diga somente aquilo que a Bíblia diz sobre você, aquilo que Deus diz sobre você. Ele tem você gravado na palma da mão dele. Ele te ama e ele te amou de tal maneira que ele deu seu filho único para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Não amaldiçoa a quem Deus abençoou. Deus abençoou seu filho desde o seu ventre. Deus abençoou você desde o ventre da sua mãe. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Você é abençoada, você é abençoado. Creia nisso. Se encha de Deus. Medite na palavra dele dia e noite. Vigia e ore todo o tempo. Consagre a sua vida a Deus e você conseguirá resistir o mal com o bem. Faça o bem sem olhar quem. Perdoe, ame. Não queira o mal para o próximo, porque o mal, o mesmo que você quer para ele, virá para cima de você em proporções maiores. Se encha, crie intimidade com Deus e você vencerá todas as adversidades da vida. E você sentirá alegria por passar por certas provações, porque você saberá, pela fé, a sua fé sendo aprovada, você receberá a sua vitória. E você vai, de vitória em vitória, alcançar todos os propósitos que Deus tem para sua vida. Mas você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa confiar, sem duvidar. E agora meu recadinho vai para você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aceite agora, o mais rápido possível, e passe a desfrutar da graça de Deus, aprendendo a estar bem em todos os momentos, principalmente nas adversidades, porque Cristo passará com você, te fortalecendo e dando vitória. E você poderá dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse poder, todas as coisas que Paulo falou, é poder passar escassez, é estar em abundância. Ou seja, em qualquer momento, em qualquer situação, ele está feliz com Deus. Ele está grato a Deus. Ele está satisfeito porque ele sabe que Deus está movendo céus e terra e que a vitória vem no tempo certo. Então creia, não duvide em seu coração, aceite Jesus e passe a viver essa vida de vitória, com muitas lutas, mas em todas elas a vitória é garantida. Deus é seu aliado. Ele não está contra você. Não faça como o povo de Israel, que Deus criou serpentes abrasadoras para matar aquele povo. Mas faça como Davi, segue o exemplo de Davi, segue quando venceu Golias, siga o exemplo de Jesus, cale a boca. Não empreste a sua boca para o mal. Não dá brechas para o inimigo em nenhum momento. E você terá uma vida de vitórias. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. E você vai passar por todas as lutas e vai ser vencedor em todas elas. E vai poder contar testemunhos. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Até os próximos vídeos.